If you want to be emperor one day, you must learn what it means to live like an emperor. For centuries, countless tales have been told of the legend of King Arthur. On every possible The level. only story you've never heard To my sisters, is the the true three most story beautiful women. that inspired the legend. He will come to be known as Rome's mad Welcome to our table. To you, noble knight, your discharge papers. He was to free Before Arthur became king, he was a soldier who wanted to return home. We have been fighting here for 15 years. I want peace, Lancelot. I've had enough. They're going to be parties. Before Guinevere became games. queen, My father The told me Romans great are going tales to of enjoy having this Arthur and guy his as emperor. knights. she was a warrior, Decadence was fighting for her people. A vast and terrible army has come to destroy. Before there was a legend, These people need our help. there was a man who would unite a nation. This place, this land. This is another one of his power games. What am I supposed to do? Rein him in. Olá, meus queridos irmãos, amados em Cristo. É com muita alegria que eu salvo-os com uma graça do nosso bom Deus, da parte do nosso Senhor Jesus, dizer que mais uma vez juntos aqui para uma aula da nossa escola bíblica, né? A EBD, famosa e conhecida e amada pela Igreja de Cristo, a escola universal que lê, estuda, ora junto, com muito amor a palavra do Senhor. Então é uma alegria estar mais uma vez aqui, mais uma aula, mais um domingo, né? E juntos traçar aqui com o propósito a carta aos Romanos, né? Nós começamos essa carta com muito amor e a dedicação. Espero que vocês estejam aí gostando e não só se aventurando, mas rogando ao Senhor que abra mais a nossa mente, o nosso coração, com muita esperança também, aguardando, né, tudo isso passar para que a gente possa voltar a congregar juntos e fisicamente com esse relacionamento que através de Cristo a gente tem como um grande desafio humanamente, né, amar um ao outro e cuidar biblicamente conforme a doutrina de Cristo assim nos manda, né? E como é bom, a gente sabe, e mais agora, que é legal demais a gente ter as nossas mentes, as nossas vidas, né, ligadas uns aos outros. E hoje, como faz falta, a gente sente de fato realmente essa falta que a igreja congregacional faz com esse tempo em que vivemos nas nossas vidas. Mas, com muita esperança e crendo que Cristo tem domínio, né? É um Deus supremo nas nossas vidas, portanto, Ele com a sua justiça, né, é soberano sobre todas as coisas. É isso que nós temos falado aqui, conversado um pouquinho sobre o estudo de Romanos e debruçado sobre os textos, né, e essas passagens de justiça de Deus a gente tem descoberto, né, para quem nunca teve aí um tempo focado a carta, até mesmo a Bíblia, e também quem de nós já tínhamos essa informação, como é bom a gente ter novamente visitado esses textos e mais dar esse supremo e real valor à palavra do Senhor para que a gente possa juntos sentir Deus agir nas nossas vidas. Antes de tudo, quero orar com vocês, tá? Agradecer aos irmãos pelas orações que temos rogados uns para com os outros, né? E também pedir a você, meu irmão e minha irmã,
nunca desista, tá? Tenha também como propósito sobre todos esses dias em orar por pessoas próximas de você, que você tenha o conhecimento, que está sofrendo alguma calamidade nesse momento, alguma necessidade, tá bom? E não deixe também de orar pelos nossos irmãos da nossa primeira igreja batista aqui na Praia Grande, no litoral paulista, pois a gente se divide aí compartilhando os nossos pedidos de oração. Então, ao longo da semana, não deixe de orar pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Vamos orar? Deus, é com muito pendor, é com muito prazer, da mesma forma, ó Pai, nós nos rendemos e colocamos, Senhor, as nossas ansiedades, os nossos desejos, assim também como as nossas quedas, ó Pai, os nossos erros, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós somos falhos, ó Pai, e nós somos injustificáveis diante de Ti, diante da Tua graça, do Teu amor, da Tua justiça. Ó Pai, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Mas livra do mal, de todo mal. É assim que a Tua palavra nos ensina a orar a Ti. Ó Pai, sabemos que Tu estás controlando tudo. Ó Pai, cuidando de cada um de nós. Abençoa as nossas vidas. Abre agora os nossos corações, ó Pai, a nossa mente para a gente saber um pouquinho mais da Tua palavra, estudar juntos, mesmo que dessa forma, com esse veículo de informação, faz chegar até o coração mais amargurado, Senhor, da mesma forma também como um coração desejoso, Senhor, pela Tua palavra, pelo ensinamento da Tua sabedoria. Assim que Te oramos, abençoa cada um de nós, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, que Deus nos abençoe. Portanto, vamos lá. Espero que você tenha lembrado do que a gente traçou como caminho até aqui, ao curso deste estudo, a carta aos Romanos, que tem como expressiva, né, e descrita a autoria de Paulo, assim também tudo que ele tem escrito ali e deixado para aquela igreja, né? A gente viu um pouquinho em relação aos propósitos e o que ele queria, né? De fato, como sentido, né? De anseio, tanto como vê-lo, né? A gente viu isso nos primeiros textos, nas primeiras passagens do capítulo 1, 2, tá? Chegamos até o 3 na aula passada, né? E a gente montou e remontou um pouquinho do esquema da carta, sobre os temas que Paulo ali desenvolve, né? Uma carta tanto quanto difícil para muitos, mas aos poucos nós vamos enxergando, né? Visualizando aquilo que a gente observa da parte de Deus, para que tenhamos, né, a luz dele sobre o olhar na carta, e tudo que ele tem na pessoa de Jesus para falar com todos nós. A gente viu também, né, sobre essas subdivisões que estamos caminhando aqui com o tema a partir dos primeiros capítulos, e isso vai até o capítulo 8, o tema de justiça, né? Justiça e a ira de Deus, e como isso se dá, né? A gente tem traçado um pouquinho sobre esse caminho. Eu quero voltar só um pouquinho no capítulo 3 para a gente entrar no capítulo 4 e depois, mais para a metade da aula, a gente focar no capítulo 4 e aí a gente vê o sentido, né, da justiça de Deus através de uma história, de um personagem que Cristo tem como intenção para falar desse caminho, né, da justiça de Deus para cada um de nós. Eu queria que você abrisse aí agora a sua Bíblia no capítulo 3 de Romanos. Tá? A gente encerrou um pouquinho do capítulo 3 na última aula, mas eu queria que você voltasse aí pelo menos em poucos versos, né? O capítulo 3 na carta de Romanos, pelo menos a começar do verso 5, né?
eu acho interessante frisar, para a gente se colocar primeiramente diante dessa justiça de Deus no nosso lugar, né? A gente viu que não há disparidade entre raças, entre culturas, entre entre pessoas, né? De lugares diferentes, de costumes diferentes. Portanto, há um páreo de igualdade, né, sobre gêneros de tribos, raças e pessoas da humanidade para com a pessoa de Deus. Então, capítulo 3, ele começa, né, Paulo começa a responder algumas objeções e, da mesma forma, ele nos expressa em que nós devemos nos colocar diante da justiça de Deus. E diz assim no capítulo 3, verso 5: Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos nós? O que diremos nós? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? E aí Paulo, ele sela tal escrito, tal documentação como a carta, né, na carta que ele dirige aos romanos, que isso ele escreve de próprio punho. Sabemos então como Paulo aí é pautado diante dos seus conhecimentos, né, judaicos, tá? Então ele tem muita autoridade, além de começar a carta dizendo que é eleito e escolhido por Jesus Cristo, pelo próprio Jesus Cristo, pela própria pessoa do Espírito de Jesus Cristo, haja vista do encontro de Cristo com Paulo, como narra em Atos capítulo 9. Mas é um punho de autoridade que ele começa a falar sobre seu apostolado, né? Essa palavra aí bem importante que no original tem aí, né, como um decreto, né, espiritual da própria pessoa de Jesus via a originalidade da própria palavra, né, que é aquela pessoa ali responsável, né, espiritualmente por toda e qualquer religiosidade que haja vista no momento. Então Paulo, ele descreve, né, a sua apostolidade, o seu apostolado, né, na verdade, já no começo da carta. Então, essa é uma passagem do capítulo 3, verso 5, que nos coloca no nosso lugar diante de Deus, que Deus não seria injusto, até mesmo aplicando a sua ira como justiça para toda a humanidade, né? Porque, porventura, essa aplicação iria de encontro aos nossos pecados, não à nossa pessoa, né? E aí Paulo, ele tem essa clareza e decorre em relação a esse juízo de Deus diante de toda a humanidade. Deus, ele é justo como um juiz que roga causas diferentes, mas colocando ambos no mesmo lugar, sobre toda a humanidade. Uma humanidade corrompida, tá? Pelo um caminho de pecado. Por isso que Cristo diz que ele é o caminho certo, né? E nessa lição a gente aprende, né, como estudar sobre a justiça de Deus, que julga não porque há homem qualquer que seja distinto, né, distinto de uma justiça própria, que abone no seu próprio erro, pois todos estão caídos, né? E o capítulo 3, ele dá continuidade intitulando a justiça de Deus, colocando a nossa separação diante de Deus pelo nosso pecado. Portanto, aqui a gente vai entender um pouco como a gente pode, sobre o caminho da justificação de Deus, enxergar alguns benefícios alcançados, né, por tal obediência do próprio Cristo, tá?
E essa doutrina deixada através da obediência dele, uma obediência de morte, diz a palavra de Deus, transfere, né, essa doutrina para a humanidade que assim o quer, reconhecê-lo como Deus, para que toda a didática da própria doutrina de Jesus Cristo haja vista datada e circulada sobre a partir de todos os evangelhos, como a gente colocou aqui um pouquinho da lógica dos escritos dele na aula passada, deixada, né, para a humanidade. Portanto, Deus age de acordo com a sua natureza, que é santa e é justa. Ele é um Deus de justiça revelada, não é uma justiça oculta, né? Há aquelas famosas desculpas, né, dos céticos, daqueles que não querem acreditar em Deus e sobre uma justiça soberana. Portanto, faz de próprio cunho essa separação da humanidade dele, daquele que não quer acreditar, ser mais criadora dela mesma, da humanidade própria. Mas Deus nos deixa na sua revelação que a justiça de Deus, ela vai de encontro a esse orgulho, né, a essa arrogância da humanidade. Tá? Portanto, a execução da justiça de Deus, ela é divina por meio de sua própria ira, né? E aqui deixo aquela velha provocação que a gente pode dialogar de uma forma muito gostosa, de uma forma muito amável, provocando aquelas pessoas quando a gente já tem um relacionamento de evangelismo, né? Um relacionamento pessoal, de alguém mais próximo, né? Como você pode apresentar, né, através dessas provocações, a justiça de Deus diante desses questionamentos humanos próprios das pessoas que estão prestes a ser evangelizadas ou já foram evangelizadas por você. É perguntar perguntas do tipo, se você morrer, você crer para onde você vai? Para o céu, para o inferno, do que você é merecedor? Você tem certeza se você morrer você é salvo ou não, né? Aquelas antigas perguntas. E outra, para aqueles que já tiveram um certo conhecimento bíblico, mas não seguem o caminho de Cristo, né? Há um questionamento maior que é, se Cristo salva, né, a humanidade, para aqueles que creem na sua própria pessoa, Cristo salva do quê? Né? Só do inferno, né? Só de uma condenação, Cristo salva do quê? Gente, a gente precisa deixar isso, principalmente, muito vivo para nós, né, inicialmente, para que a gente tenha, através dessa convicção, né, uma apologética, que é uma defesa da nossa própria fé, para conversar de uma forma legal com as pessoas, né, e apresentar como a nossa fé ela faz um efeito consciente na nossa mente, para que o mundo que acha uma loucura, né, sobre a busca do evangelho nas nossas vidas, tenha essa consciência que a gente tem. Né? É claro que isso não é um curso muito natural, tão automático, mas a gente que tem uma visão ampla, né, mais aberta, de uma forma bíblica, é mais fácil para a gente que tem essa visão entender como nós somos salvos através da crucificação de Jesus no plano perfeito de Deus, sobre a redenção dele na pessoa de Jesus, né, que encarnou, se fez um Deus 100% homem na pessoa de Jesus. E também nos livrando da condenação, mas de uma forma que a condenação de Deus na justiça dele para a humanidade é uma condenação que nos livra não é só do inferno, ou foco do inferno. É inicialmente da ira dele, né? Portanto, o inferno fica em plano segundo, né? Porque Deus ele aplica a sua justiça de condenação tanto para como a salvação diante da pauta, né, única na pessoa dele, divina, né, no seu átrio,
né? Essa palavra aí, biblicamente, que a gente extrai do Antigo Testamento, que é o poder supremo de justiça, tá? O que está mais alto, com a sua misericórdia, que é uma justiça de amor, mas é uma justiça que condena para quem ele salva, livrando da sua própria ira. Para quem ele condena, também condenando, né, os encaminhando para um caminho de condenação diante da ira dele. E a gente vai enxergar um pouquinho isso na justiça de Deus. Portanto, você percebe assim, como a gente traçou esse esquema da carta, mas a justiça é um tema que é extenso em diversos primeiros capítulos da carta. Tá, mas a gente vai entender um pouquinho de legislação divina, né? Trabalhar só sobre a justiça em diversos textos? Não. A gente tem um tema de justiça como por extenso, em diversos capítulos, mas que subdivide, né? E a gente vê a justiça de Deus pautada sobre o fruto, né, de promessas, né? A justiça de Deus pautada sobre a fé em Cristo, tá? A justiça de Deus gratuita, né, pautada sobre a graça dele, né? A justiça de Deus, né, que tem uma justificação, né, diante da sua própria lei, né? Portanto, não é uma lei que salva, né, que tem esse poder para salvar, mas que também estrutura todo esse pedestral da justiça de Deus. Sempre assim, pensando que nós temos um tema que Deus trabalha, né, para conosco diante dos escritos, seja em textos como uma carta, né, os evangelhos, né, por isso que a teologia ela é dividida em áreas, né? Temos áreas que dividem aí o estudo da palavra de Deus, tá? E aí a gente pode seguir aí um pouquinho o texto no capítulo 3, né? Já mais adiante, a gente leu a partir do capítulo 9 na aula passada, tá? Mas capítulo 3, versículo 19 em diante diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante de Deus, já que a gente estava subdividindo aí o tema da justiça de Deus, a lei, porque o judeu ele não constitui uma execução própria utilizando a lei, e a gente vê um pouquinho isso dentro do quadro dos evangelhos, em algumas passagens, com aqueles mestres da lei, né, os autodidatas aí, líderes, né, judaicos, inferindo o próprio povo de Israel, mas ali no curso das adjacentes de Jerusalém para impor, né, certos direitos judaicos pautados na lei, verso 20 aqui, tá? Capítulo 3, verso 20 de Romanos. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, Paulo está muito expressivo, utilizando aqui esse subtópico que ele extrai, né, em relação à lei, levando diante do assunto, né, que nós estamos traçando aqui no capítulo 3 também, tá? Que é justiça, para dizer assim, olha, sabe a lei deixada, né, no monte para Moisés e o seu povo, o povo de Deus, ela não é uma lei extraída para julgar. Por quê? Porque diante dela, os nossos olhos é aberto para uma condenação de uma humanidade pecaminosa, ou seja, com os nossos pecados diante de Deus. Então, sobre esses pecados nós somos condenados. E conscientemente, né, tal lei abrindo os nossos olhos, né,
Cristo assim cumpre tal lei, né, que é colocada lá no monte para o povo, né, e é também ecoada até os nossos tempos. É mais ou menos dessa forma que Paulo, aos Romanos, ele assim quer deixar. Veja bem, Romanos, ele tem, né, esse propósito, né, de nos trabalhar conscientemente diante da justiça de Deus inicialmente nesses trechos. Olha o que diz verso 21 sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, que Paulo vem trabalhando com esses subtópicos para falar da justiça de Deus, né? Diz assim: mas agora, sem lei, né? Não que a lei estaria excluída ou excomungada, mas morneada para a chegada daquele que cumpre a questão da pessoa de Deus em Jesus Cristo, tá? Diz assim, verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, né? Testemunhada pela lei e pelos profetas. Ora, então a justiça de Deus não havia antes da crucificação de Cristo para o Antigo Testamento? O próprio texto vai responder essa pergunta. Ela existia, sim, tá? Parte B do verso 21 diz que ela é testemunhada por Deus no Antigo Testamento para o povo, né, das gerações passadas antes de Cristo, né, através dos profetas, né? E lembra, os profetas eles anunciavam mais um peso da condenação de Deus do que o próprio livramento. Lembra do fator Jeremias, né? Do fator Ezequiel, né? E alguns profetas menores, né, que anunciava a condenação de Deus, o peso da disciplina de Deus, ao passo que também dava na solução em relação a essa justiça, né, que era a chegada de Cristo Jesus. Portanto, profeticamente, todo o povo de Israel acreditava e tinha muita esperança em um Salvador, em um Redentor que viria julgar, né, a humanidade e assim também salvar o povo de Israel. Para eles era uma esperança própria, mas Deus tinha um plano amplo a partir de Cristo, passando sobre a trajetória no curso da história do povo de Israel e ecoando para os povos e nações do mundo. Há alguns trechos do Antigo Testamento, profeticamente, que a gente enxerga isso, tá bom? Então, fica aí um pouquinho do passo entre fé e lei, como subtópico no tema do assunto de justiça de Deus, sempre lembrando disso, nós estamos estudando Romanos, vendo a justiça de Deus cravada aqui sobre os nossos estudos, tá? E vendo um pouco sobre como temos a justiça de Deus também solucionada em relação aos nossos questionamentos, as perguntas que surgem humanamente na nossa cabecinha, tá bom? Então, vamos partir agora da metade da aula em diante para o capítulo 4 de Romanos, tá bom? E eu quero ver com vocês até o verso 25, tá bom? Capítulo 4, verso 25. Não vou ler todos os versos, né, do 1 ao 25, mas a gente vai extrair aí um pouquinho de cada trecho das passagens que tem o capítulo 4 para a gente ficar na nossa aula hoje por aqui, tá bom? Capítulo 4, verso 5. Eu quero começar a partir daí, por quê? Porque trata-se em Romanos 4 de um exemplo fortíssimo da fé de um homem conhecido como pai da fé, Abraão, e Paulo mostra que Abraão ele creu contra
a própria esperança humana. Então, Romanos 4, Paulo, ele começa falando sobre a justificação, tá? Da pessoa de Jesus Cristo para a humanidade através da fé de quem assim o crer, né? Dentro do papel da pessoa de Jesus, mas começou humanamente isso numa pessoa. E foi a partir da história de Abraão e os seus súditos, assim como os seus seguidores, que toda a nação de Israel, religiosamente, acreditou firmemente que viria a patente do Redentor na pessoa de Jesus. Portanto, cita o exemplo, né, de Abraão em Romanos 4, né, para mostrar que a justiça de Deus, ela se manifesta por meio da fé, e isso ocorreu inicialmente na vida de Abraão, antes do anúncio da lei para todos de uma forma geral. Por isso que a lei que a gente viu lá no capítulo 3, verso 5 em diante, tanto para gentios como para judeus, não fazia uma execução de cunho próprio ao ponto de condenar pessoas. E aí, né, os judeus como gentios teria essa janela, né, essa porta extensa de entrada como uma justificação para que pela fé eles fossem justificados. E essa é a intenção de Paulo, para que ele, através desse trecho, argumente e prossiga com o episódio entre Abraão e o seu filho dentro da história, né, que ele tinha aí. Quem conhece a história um pouquinho sabe a dificuldade que Abraão teve de ser pai, aonde ele se torna patriarca, né, diante dessa dificuldade de ter, né, a sua esposa estéril inicialmente, e aí Abraão se sujeita, né, à ordenança divina profeticamente para sacrificar o seu filho quando assim ele recebe, né, o cumprimento da promessa. E, gente, como isso é difícil para a gente entender um pouquinho. Olha o que diz capítulo 4 de Romanos, verso 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, certo? Ou seja, dentro de um relacionamento de uma lei trabalhista, tanto patrão como funcionários têm aí uma dívida, né? Porque um ofereceu os seus serviços e o outro prometeu um pagamento diante desse serviço, né? Diante desse arado. E aí ele continua, mas ao que não trabalha pode crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Gente, não tem exemplo maior e melhor de forma lógica que a gente possa pensar diante da justiça de Deus, que Deus seja injusto, né? Portanto, Deus é justo diante de tal exemplo, que é lógico, muito lógico, que aquele que é trabalhador, a sua dignidade como recompensa, ela é um pagamento de dívida, né? Porque há aí uma relação, né, de uma obra ou uma ação trabalhista, né? Então Paulo está dizendo assim, Deus seria injusto, né, em pagar como resultado, né, como um saldo, né, para alguém que de fato a quem lhe deve, né? Romanos 4, capítulo 5 em diante, Paulo ele é muito expressivo a tratar sobre a justiça de Deus, porque ele diz, através de exemplos de fé e lei, que a lei produz ira, ou seja, abre os nossos olhos que Deus é um Deus de justiça. E em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, Paulo também afirma que Jesus nos libertou da ira do porvir. Por isso que aquelas perguntas, né, que a gente deixou
quando a gente evangeliza ou acompanha pessoas assim, né? Nós somos salvos ou para que eu preciso ser salvo? Sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa, né, animada, né, uma pessoa saudosa, né, de legado, né? Eu não mereço uma condenação. Deus, para que iria me condenar? Mas não, a gente que tem os olhos abertos sabe que Deus tem uma justiça, né? E aí a justiça de Deus inicialmente é livrar da sua própria ira. E agora aqui se descobre algo estranho, porque Paulo fala da ira e, entretanto, Jesus salva-nos, né, da mesma ira de Deus, né? E aí a gente volta aos profetas com as histórias. Lembra Jeremias, né? Ele profetizando, dizem-se que ele é um profeta chorão por ser muito alegre e animado sentimentalmente, né, em amar a Deus, e chora descrevendo, né, profeticamente o que Deus o fala para que ele reporte ao povo, assim ele sabendo, né, que Deus condenaria aquele povo por um tempo de prisão, né? E aí a gente vê esses profetas, né, reportando, né, o eco do poder, do peso da palavra de Deus. E os profetas falaram da ira de Deus, e muito frequentemente sua mensagem era que a ira de Deus viria sobre os homens, a menos que eles fossem de uma forma obediente para com o Senhor. Claro, inicialmente a partir da história dos judeus ali, dos hebreus, né, e como aparecia a imagem de Deus santo para eles através dos profetas, né, e ele operaria tantos livramentos para os antigos, como também a sua própria condenação. Seria vista como, por exemplo, cativeiro e derrota, um grande desastre nacional para a nação de Israel. Em outras palavras, a mensagem profética era, abre aspas, se não forem obedientes a Deus, sua ira os consumirá com uma ruína, né, e um desastre. Por exemplo, Ezequiel expressa isso em Ezequiel capítulo 18, verso 4, da seguinte forma, né, a alma que pecar, essa morrerá. Lembra disso? Isso é muito forte, porque hoje, até mesmo convertido, né, a gente lembra, né, e relembra, nossa, se eu pequei agora, né, será que eu morro? Né? Mas lembra da questão de Romanos capítulo 4, verso 5, que a gente acabou de ler, essa lógica de comparativa como resultado, né, de um trabalhador. Deus condena aquele, né, com a sua ira e condenação para aquele que investe a sua vida tanto no pecado como na santidade, né, e tendo isso como próprio trabalho, como uma dedicação diária, né? A gente vê pessoas sarcásticas, né, desdenhando, né, da sua própria vida aqui, da sua saúde, né, da saúde mental, né, da sua jovialidade, né, do seu tempo, né, de vigor, assim até mesmo como velhos, né, que se exime, né, da redenção, do arrependimento, dizendo que não é merecedor da salvação, simplesmente porque foi aí teve, né, um tempo de um curso de vida inteira desregrada espiritualmente. E aí a gente sabe que não é bem por aí. Portanto, usar, né, a gente deveria usar um tipo diferente de terminologia para algumas coisas. Se a gente pudesse, né, ter isto como linguagem moderna, diríamos que há uma ordem moral neste mundo, né? Um certo justo juízo supremo, né? Não esse supremo que a gente vê hoje, mas não ideologicamente, né? E sim de uma forma acima, né, de todas as justiças terrenas, de todas as justiças do mundo. Portanto, há uma ordem moral no trono de Deus e completamente moral, e o homem que assim transgride essa moralidade de uma forma mais precoce, né, ou até mesmo mais tarde, ele é sujeito a um sofrimento, nem que seja na sua própria alma.
Tá bom? Então, a gente vê por aqui exatamente, né, um grande exemplo a partir da história da pessoa de Abraão, e ele vai decorrendo essa história. Eu provoco você e sugiro que você leia aí no cantinho da sua casa, onde você puder, ao longo da semana, esse trecho do capítulo 4, tá? Do capítulo inteiro, e aí você vai ver como a gente pode terminar e tem o sentido do exemplo de fé na pessoa da vida de Abraão e toda a sua casa, tá? Para que Deus encerre esse tema da sua própria justiça da seguinte forma, verso 24 e verso 25, né? Não, a partir do verso 22, capítulo 4, verso 22 diz: pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça, e não somente para a causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, né? Falando da vida, da dedicação de Abraão, verso 24, mas também por causa, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Olha como termina o capítulo 4, verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa das nossas justificação. Isso é demais por tremendo. A história da iniquidade da humanidade vem se repetindo, tá? E a justiça de Deus é gratuita. Por isso que a gente lê na palavra de Deus e entende sobre a sua graça, que é um favor imerecido para todos. Portanto, a sua graça no ministério da pessoa de Cristo, ela é a justiça de Deus, justificando pessoas injustificáveis. Sabe o que é isso? Nós temos culpa no cartório e somos injustos diante de uma justiça perfeita, né? Que é mediante a fé de Cristo Jesus. A gente viu isso no capítulo 2, verso 23. Tá? Que Deus, ele tem a fé em Cristo. Ele tem a fé nele mesmo, na pessoa de Jesus. Portanto, a justificação de Deus que atribuiu àqueles que creem é pelo mérito de Cristo. Não nosso. Não do homem. Quem recebe o benefício da justificação recebe como um presente. Não é meritório. É um presente que é gratuito e não há nada que possa se fazer para merecer tamanho presente, tamanha graça. Para que o Senhor ocorresse essa justificação, foi pago um alto preço na pessoa de Jesus Cristo, que foi um preço de sangue, o sangue de Deus, do Deus Filho. É um Deus que se derramou, se prostrou diante dele mesmo, na pessoa do Pai, tá? Veio e pagou esse preço na crucificação. Ok, queridos? Essa é a nossa aula de Romanos, né? Na carta aos Romanos, e a gente chegou hoje no capítulo 4, tá? Então, eu desafio você para que você pegue o capítulo 4 ao longo da semana, dê uma lida e confie que a promessa de Deus, a partir da fé que Ele lhe dá, é uma promessa de justificação na pessoa de Jesus. Tá bom? Quem viver e crer, viverá. E verá a glória de Deus. Deus abençoe. Até a próxima.